Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Hoje, artistas, militantes, moradoras e moradores das quebradas dão a letra pela democracia que mal chegou de fato nesses territórios e para essas populações. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando, o que é que eu tenho a ver com isso? Nós, moradoras e moradores das periferias, que nunca dormimos enquanto o gigante acordava, estamos aqui para mandar um salve bem sonoro aos fascistas. Somos contra mais um golpe que está em curso e que nos atinge diretamente. Nós, periféricas e periféricos que estamos na luta, não é de hoje. Nós que somos descendentes de Dandara e Zumbi, sobreviventes do massacre de nossos antepassados negros e indígenas, filhas e filhos do Nordeste, das mãos que construíram as grandes metrópoles e criaram os filhos dos senhores. Nós que estamos à margem da margem dos direitos sociais, educação, moradia, cultura, saúde. Antes mesmo do nascimento de qualquer partido político na luta pelo básico. Luz instalada, água encanada, rua asfaltada e criança matriculada na escola. Nós, cujos direitos continuam sendo violados pelo Estado, levamos tapa do bandeirante fardado, condenados sem ser julgados, encarcerados, esquecidos, quando não assassinados. E ainda dizem, menos um bandido. Não compactuamos com quem defende a quebra de legalidade para beneficiar a parcela abonada da população, em troca de enfraquecimento do Estado Democrático de Direito, pelo qual nós, os movimentos sociais periféricos, lutamos ontem, hoje e continuaremos lutando amanhã. Não vai ter golpe, não vai ter luto, haverá luta! Estes são trechos do manifesto Periferias contra o Golpe. É esse movimento que ganha espaço e voz a partir de agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse levante das periferias, convidamos Luísa Romão, atriz, poeta e educadora, e Ruivo Lopes, poeta. Bem-vindos. Obrigado. O movimento Periferias contra o Golpe se auto-intitula como uma articulação autônoma e apartidária de artistas, ativistas, coletivos, movimentos, organizações e cidadãos em geral, moradoras e moradores das periferias, contra o golpe e por uma real democracia. Que democracia é essa, Luísa? Bom, a gente está tentando pautar o movimento não só por uma resposta ao momento atual, assim. Não é só contra o golpe, mas a gente não quer nenhum recuo nos direitos que a gente conquistou e pautar também conquistas futuras, assim. Essa é uma das diretrizes do movimento. Não só reagir a essa onda fascista que vem tomando e crescendo, mas também pautar por outras diretrizes, como a regulamentação da mídia, pelos direitos humanos, pelo avanço das medidas sociais que a gente teve aí nesses 13 anos do governo PT. E Ruivo, a democracia, na real, nunca chegou na periferia, né? A gente tem uma democracia eleitoral, na verdade, no Brasil, desde 1988, com a Constituição. Ela atinge, né, a parte eleitoral, as pessoas passaram a votar, a escolher os seus representantes, sobretudo o presidente da República, e ela é formal. Nos últimos anos, a gente tinha políticas públicas e tal que começavam a criar uma maior cidadania, embora as dissimetrias e as desigualdades sociais no Brasil ainda fossem e ainda são brutais, né? Como entender um movimento contra o golpe, pela democracia, inclusive é formal, né? Pela defesa do mandato de uma presidente eleita pela periferia nesse momento? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente não só repensar a conjuntura do país nesse momento, mas também pensar que tipo de democracia foi construída nos últimos anos, né? Primeiramente,
É um prazer estar aqui na TVT, TV dos Trabalhadores, a TV que sempre nos deu espaço para poder falar, para poder participar dela, como uma TV democrática deve ser, né? Com a participação popular. Acho que princípios como esse, defendidos pela uma comunicação de fato da classe trabalhadora, atende àquilo que nós chamamos de democracia real, né? Acho que no momento em que os meios de comunicação, né, expressam a voz de uma parcela muito pequena, porém extremamente poderosa da sociedade brasileira, composta pelas elites que sempre dominaram o país, acho um alento a gente encontrar espaços como esse, e por isso a gente sempre defendeu que os meios de comunicação, seja eles quais forem, né, precisam ser democráticos, né? A democracia precisa também chegar à comunicação do país. Não é só os territórios das periferias que a democracia ainda não chegou, né? Mas também a essa pequena parcela que domina os meios de comunicação ainda no país. E acho que isso está completamente relacionado a esse período que nós estamos vivendo, né? Acho importante lembrar que a mobilização periferias contra o golpe, ela é herdeira de lutas passadas, né? Porém presentes no nosso cotidiano, né? Quem sempre se mobilizou, sempre foi à luta contra qualquer tipo de injustiça, desde de períodos mais antigos, né, neste país, sempre foram os mais pobres, né? Desde os indígenas, a população negra, trabalhadores e trabalhadoras nas fábricas, no campo, nas florestas, né? Então, de alguma forma, nós somos herdeiros também dessa mobilização, mais particularmente nas periferias de São Paulo, né? A gente, acho que no momento em que também há uma intenção de apagamento histórico dessas lutas, né, de tentar criar um vácuo histórico, de rompimento de elos geracionais, e esses elos geracionais representam também elos entre lutadores e lutadoras, né? Eu acho importante a gente reforçar isso, porque isso, ser herdeiro dessas lutas, né, nos coloca numa linha histórica que nos pertence e que estão tentando, nesse momento, romper com essa tentativa de golpe, né? Por isso, para nós, essa tentativa de golpe representa também o mesmo golpe que foi aplicado às nossas gerações antepassadas, né? São as mesmas famílias, são os mesmos sobrenomes, são os mesmos interesses e o mesmo poder econômico que está em jogo. Então, fazer frente a este golpe também é preservar a memória e respeitar a luta de quem possibilitou que a gente estivesse aqui hoje para poder discutir ele. Ruivo e Luísa, quer dizer, ambos poetas, tá certo? Vocês têm escrito e falado poesias nesse movimento de luta para defender ou para reconquistar a democracia caso o golpe se consuma, né? Sim. Queria, então, ouvir em poema. Luísa, nos bastidores, falava assim, ó, falo melhor falando poema do que falando, assim, né, que, entre nós. Queria ouvir, vocês têm alguma coisa que vocês pudessem falar pra gente aqui, para quem está nos assistindo? Então, Luísa na câmera 3, se puder falar, e depois o Ruivo na 4. A gente já podia soltar para começar aqui esse trabalho. pouco de poesia, é isso aí. Vamos lá. Eram tempos de muito ódio e ferrugem antiga. Eram tempos de muito grito e pouca voz. Eram tempos de Ritalina, amnésia neusaldina. Eram tempos de roleta russa,
Guerra Fria requentada, como se Miami fosse a terra prometida e Cuba a praga infestada. Eram tempos repetidos. A história como farsa, a história como força, a história como falsa, a história como forca, estouro, com foice e faca. E continuo nessa jornada, enquanto falar não seja denúncia, nem renúncia perante a barbárie. Entenda Alphaville, entenda Morumbi, a sua panela de teflon não conhece a fome. O seu milagre faz crescer o bolo, mas não multiplica os pães. De que adianta ir pra rua, ocupar Paulista, colocar um pato, se você nunca saiu de casa? Tão importante quanto a bandeira é com quem você caminha. Qual sua gente parceira? Eu tô ao lado do acarajé, da diversidade de fé, do direito ao corpo da mulher. Qual é? Se diz homem de bem, mas discrimina quem veio de Assaré? Qual é? Quero um país que preste, mas espanca alguém pela cor da camisa que veste? Qual é? Clama por justiça, mas compactua com um deputado racista? Qual é? Quer melhorar o Brasil, tio, mas que humanidade se constitui na mira de um fuzil? Contradição tamanha, só vi na Alemanha, antro de besteira, versão atualizada do ensaio da cegueira. Pode até parecer que a intenção é da mais pura, mas nós não vamos viver em uma ditadura. Que venha os touros furiosos. Continuarei erguendo a minha bandeira vermelha porque meu sangue é rubro e não azul. Muito menos amarelo pode pintar sua cara de verde. Esse nacionalismo eu não quero. E isso é mais do que tomar partido. É tomar coragem de enfrentar a cruz e a bala da sua bancada milionária. Se for preciso, teremos guerra. Ressuscitaremos Marighella. Mas ódio não é diálogo. E dessa vez vai ser diferente. Nem tente tirar a presidenta. Mudamos nossa conduta. Não vai ter golpe, vai ter luta. Muito bom, muito bom. Ruivo, quer mandar uma agora ou daqui a pouco? Pode ser. Bom, um poema que foi escrito em 2014, por conta da ocasião da memória dos 50 anos do golpe. Mas é um poema que poderia ter sido escrito em 64. E, lamentavelmente, é um poema que faz todo sentido em 2016. Lá vêm os homens de bens, as mãos nos bolsos escondem o sangue de alguém, os passos curtos e as pernas bambas denunciam maldades que ainda pesam em seus ombros. Os homens carregam manchas em seus nomes. No peito cansado, já não aguentam mais velhas medalhas. Eles sabem o que fizeram no longo outono do século passado. Golpearam violentamente a verdade e a justiça. Tomaram de assalto o poder que era do povo e se tornaram poder absoluto. Como foram ousados, serei ousado também. Tenho o dever de falar, porque não sou o cúmplice. Calado, minhas noites seriam assombradas pelas memórias da gente que projetava na vida sombras de esperança. Quando os homens vieram, eles chegaram abençoados e agiram em defesa do sono dos justos. Estes tiveram a oportunidade de fazer justiça, mas se calaram, voluntariamente. Juntos, caçaram vidas, sombras e esperanças. Exigiram disciplina, quando, na verdade, queriam obediência. Censuraram o poeta, o poema e a poesia. Trocaram a notícia da primeira capa pela receita indigesta e macabra. Deram um banho de água fria no sonho de justiça. Descarregaram choques naqueles com quem se chocaram. Provocaram pesadelos, prenderam a liberdade, torturaram a alma, logo ali, na sala, na cela, na vala, na viela, na mata. Desapareceram com o corpo e com a sombra. Deixaram um abraço partido e um adeus que nunca foi dito. Na caminhada interrompida, o preço, a vida. Onde está? Onde está? Ainda gritam mães, filhos e avós. Ninguém apareceu para explicar. Quando os homens caíram, acharam que seriam esquecidos. Se esconderam da verdade, porque sabiam que verdade significa justiça. Foi quando a poesia se fez necessária e o poeta voltou a recitar o seu poema em voz alta, com a certeza de que a verdade está a caminho e ninguém a deterá. Muito bom, né? A poesia consegue concentrar, né,
os sentidos que estão na boca, na cabeça, no coração de muita gente no Brasil na atual situação, né? E é uma situação tão dura que a gente está vendo que um golpe vai sendo consumado, um golpe de Estado contra um presidente, uma presidenta legitimamente eleita, sobre a qual não pesa nenhuma acusação de crime, enquanto no Congresso Nacional, que está julgando nesse momento, centenas daqueles deputados e dezenas daqueles senadores são réus ou suspeitos ou estão respondendo a inquéritos por vários crimes, inclusive o de corrupção, e a gente tem uma presidente da República cujo o erro foi talvez não ter feito a política que o Congresso Nacional gostaria que ela tivesse feito, né? É duro, mas a gente está eventualmente na iminência de viver tempos diferentes, não serão iguais aos de 64 e tal, mas serão também tempos de exceção, de implementação de uma agenda muito conservadora, reacionária, que ameaça direitos conquistados, e mais do que ameaçar direito, aumentar, digamos, a autonomia e o poder de certos agentes do Estado que na periferia têm matado, torturado, impedido que as pessoas e que os grupos e os movimentos, os coletivos ganhem autonomia, se empoderem e assim por diante. Quer dizer, como é que vocês veem esse desdobramento, né? Essa situação de que um golpe agora não é apenas uma questão de ordem política institucional, lá em Brasília, dentro dos palácios, não é apenas uma questão de ordem formal na economia, que então até agora a Dilma não conseguiu passar medida nenhuma e amanhã a gente já vai ouvir falar que imposto é tudo bem, pode aumentar. Quando ela propôs a CPMF não podia de jeito nenhum. A gente vai ver o discurso mudar, né? O discurso das emissoras de televisão, o discurso das emissoras de rádio, das grandes famílias, como você disse, né? A grande mídia monopolista, comercial, etc. Isso de algum modo está na poesia de vocês, né? É para isso que a gente vai ter que continuar na rua, para reconquistar a democracia e continuar fazendo com que a periferia se levante, Luísa? Provavelmente, né? O que acho que mais assusta é ver como o Brasil, ele teve poucas experiências de esquerda, de governo de esquerda, assim. Se a gente olhar até para antes de 64, a gente teve uma independência que a única na América Latina que não instaurou uma república, né? Instaurou o império. Depois você tem a instauração da república seguido pela República da Espada, né? Uma experiência já de militares. Aí você vem com Getúlio, com esse populismo muito estranho, né? Com a implementação num primeiro período com uma ditadura, com uma ditadura, exato, Estado Novo. E aí você vem o Jango, que seria a primeira experiência mais de esquerda, né? Que está tateando uma democracia que tenta, né, diminuir as desigualdades sociais, implementar alguns direitos fundamentais, assim, né, que já estavam em curso em vários outros países. E aí você vem essa resposta muito autoritária, né, uma resposta que não só nega e acaba com todos os começos de avanço, como um retrocesso gigantesco. E o que a gente pode ver um pouco dessa conjuntura é isso. A gente teve alguns mínimos avanços com o PT, de acesso à saúde, à educação. E o que dá medo dessa vinda desse movimento agora conservador é não só acabar com todas essas melhorias sociais, como um regresso aí de muitos anos, assim. Então a gente vê projetos de leis que colocam de novo a igreja no Estado. Você vê o direito das mulheres sendo... Ontem o que aconteceu na Câmara, né, com o Eduardo Cunha querendo, de alguma forma, fazer uma manobra para acabar com a Secretaria da Mulher. Você vê o nosso secretário da Educação do Estado falando que os únicos deveres do Estado é segurança e justiça. Você vê um sucateamento absurdo na educação. Então, assim, o que mais assusta é ver o que vai ser aprovado nesses 2 anos, né? Então, isso que a gente estava conversando, né? Redução da maioridade penal, dos direitos humanos. Cada vez mais você tem uma bancada evangélica, o nome de Deus sendo colocado em esferas políticas de uma forma totalmente naturalizada. Um machismo visceral, né? Os deputados estavam se referindo à sessão de ontem na Câmara dos Deputados, deputados falando na tribuna que mulher não precisava ter poder, mulher precisava ser amada. Não, exatamente. São as expressões do machismo, inclusive de maneira mais descarada, né? Não tem nenhum pudor, nenhum né? Não está pudor. mais velado. Isso que eu acho que é o que mais assusta, assim. Ver
no dia 17, discursos como esses, sendo não só aceito como aplaudido e naturalizado, você fala, gente, a gente está voltando para o começo do século XX, cadê todas as conquistas que as mulheres conseguiram, né? Não é por acaso que o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, no Brasil, falando recentemente, falou assim, a transmissão ao vivo daquela sessão de 17 de abril, né, na Câmara dos Deputados, que votou o impeachment, a admissibilidade do processo de impeachment, falou, fez muito mal para a imagem, para o prestígio do Brasil, não é só em função do golpe, porque as pessoas no mundo inteiro viram a qualidade, quer dizer, a falta absoluta de qualidade na maioria dos nossos representantes parlamentares. É um negócio canhestro, lamentável, horroroso. Como é que você vê, Ruivo, essa situação, né? Que situação, né? Ela nos dá também a oportunidade da gente debater assuntos que soam como tabu na sociedade brasileira, né? Eu acho que isso que a Luísa tem colocado, dessa união perigosa de uma bancada política no Congresso Nacional representada pelos 3 Bs, né? Boi, Bíblia e bala, né? Eu acho que ela, se ela tinha algum vestígio de máscara, ela caiu por completo no dia 17. E agora ela só, te interrompendo, e agora inclusive ela perderá qualquer possibilidade de contenção, porque a contenção vinha do executivo, né? Os caras tentavam passar essas agendas reacionárias, a Dilma vetava e tal. Exatamente. Agora não terá mais isso, né? Vai ser tudo aprovado, provavelmente. O que é acho que é um aspecto importante para a gente discutir é que, como nós vimos na declaração do próprio Congresso, né? Ele se ampara e fala em nome de uma suposta família, né, que é uma instituição da sociedade brasileira, né. É importante a gente se perguntar, para quem estiver nos assistindo, de que família aquele congresso se referia na sua maioria, né. Acho que é uma boa oportunidade da gente olhar para os lares da população brasileira e olhar se a família que está no lar brasileiro é a família que eles querem passar no Estatuto da Família, né? Que é a família burguesa clássica, né? O homem, a mulher, os filhos, bobeou o cachorro, você pode até incluir, mas nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, eu acho importante se perguntar isso, né? Quando eles falam em nome da família, eles estão falando em nome da própria família, né? Que é a família patriarcal, da estrutura da desigualdade brasileira, centrada no homem que tem uma figura pública, mas advoga em nome dos interesses privados, né? Então, quando a gente vê hoje que a família brasileira, sobretudo nas políticas sociais desenvolvidas nos últimos 13 anos, ela mudou a sua configuração, a sua estrutura. Quem hoje é a estrutura da família brasileira é a mulher, né? As políticas sociais, ou seja, políticas públicas, reconheceram que a mulher é a base da estrutura da família brasileira, né? Que provê todo não por o sustento acaso a da beneficiária família, do Bolsa Família é a mulher. E do Minha Casa Minha Vida, por também exemplo, né? O contrato sai em nome da mulher, porque se entendeu de forma justa, né? Pela primeira vez na história desse país, né? Que são as mulheres que ocupam esse lugar central nesta família brasileira. Não necessariamente a família composta por mulher, marido e etc. e tal. Não, né? muito pelo contrário, né? Na história das periferias, sobretudo, as mulheres são abandonadas, muitas vezes usadas pelos homens e abandonadas. E a família é ela e os filhos, tá certo? Ela segurando a onda de ter sido abandonada ou ter sido espancada ou ter que conviver com um cara que vai embora e depois aparece, que bebe, etc. Essa é um pouco a realidade de muitas mulheres. Né? Isso está inserido quando a gente vai olhar na história das próprias periferias, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? Eu costumo dizer que o principal movimento, ainda no final da ditadura e já
caminhando para uma abertura é o movimento de mulheres para moradia, creche, escola, saúde. São as mulheres saindo do espaço privado, né, ou seja, o espaço que a família tradicional, da qual a maioria dos deputados se refere, reservou às mulheres, ou seja, o espaço privado, e indo para o espaço público, lutar por direitos, por conquistas para elas, para outras mulheres e para os seus filhos, principalmente. Essa história dessa mulher brasileira é a história das periferias do Brasil inteiro, né? Não tem como desvincular isso, a história é a melhor professora nesse sentido, é só a gente poder olhar para ela e ver que as mulheres elas ocupam um lugar central. Não é à E toa... o lugar que se tenta devolver para as mulheres, a gente viu numa revista golpista de circulação recente, pegando a esposa, que é uns 30 anos mais nova do que o Temer, que é o outro conspirador, traidor, o vice-presidente Temer, e que quer consumar o golpe de Estado no Brasil, fazendo uma matéria com a mulher dele, dizendo, tá vendo, bela, recatada e do lar. Quer dizer, as imagens de tentar converter a luta das mulheres, né, desqualificar as lutas das mulheres, mantendo um lugar do absoluto preconceito, coisificação, objetificação, da qual, né, ou das quais a mulher tenta se livrar há décadas. Os caras retomando, quer dizer, esses discursos arcaicos de retrocesso voltam com muita força, né, Luísa? Inclusive, muito o que torna mais trágico, digamos assim, mais amedrontador, é que muitos dos discursos sobre a Dilma são discursos absolutamente misóginos e machistas, assim. Você vê que não é contra um projeto de governo, você não vê que não é contra uma ideologia, um projeto, não, é contra a figura da mulher, né? Então, eu lembro daquela campanha que tinha, que era um adesivo do carro, não sei se vocês se lembram da Mangueira, até isso que se naturalizou chamar ela de vadia, de vagabunda, que vai para um lugar de discurso de ódio tremendo. Né? Exatamente. E aí você vê a substituição, como que a narrativa se constrói, né? Você substitui essa figura de uma mulher que, querendo ou não, chegou na presidência, que tem uma trajetória de luta, de guerrilha, pela bela recatada e do lar. Claro. Então você vê aí muito claramente e como que o Brasil chega a ser quase que esquizofrênico, né? Porque é um país absurdamente patriarcal, absurdamente formado, né, no imaginário por homens brancos, de elite, que é o que estava lá na Câmara, né? Mas, ao mesmo tempo, grande parte das pessoas não tem nome do pai na certidão de nascimento, né? E aí a gente problematiza muito isso, como que, por exemplo, o aborto de pai é uma coisa naturalizada em muitas periferias, em muitas, enfim, regiões do país. E a questão, por exemplo, do aborto de mãe acaba sendo um crime contra a vida, né? Quer dizer, o pai pode abandonar, descartar o filho e ir embora, simplesmente, né? E a mãe sobra tendo que criar e se resolve decidir sobre o seu corpo é criminalizada, né? Porque aborto no Brasil, tirando lá as ressalvas legais, continua sendo crime. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.